Meu nome é Cléo Busato, eu sou uma escritora. O que faz um escritor? Escreve livros. Escreve livros. E eu vim apresentar para vocês alguns dos meus livros, que nós vamos ler juntos, vamos cantar, brincar um pouquinho com esses livros, que faz parte desse projeto Histórias da Cléo. Né? Nós já fizemos uma apresentação dos meninos aqui do lado, foi bem legal. E o primeiro livro que eu vou apresentar para vocês é esse, que chama-se Pai Querer, o Paraíso dos Caigangues, esse é o título, né? Cléo Busato, que sou eu, a autora ou escritora. Ilustrações João Caré. O que faz o ilustrador? Desenho. Faço todas as imagens, né, de um livro. Isso é por conta do ilustrador, João Caré. Editora SM. O que faz a editora? Não, quem escreve é o autor, escritor. Editora faz o quê? Edita os livros. Edita. Você tem ideia do que é editar um livro? Tem? Quer falar pra gente um pouquinho o que compõe a edição de um livro? Não? Então eu falo. É a casa que faz livro, né? É a indústria, é a empresa que faz o livro, certo? Né? A editora faz tudo, contrata o texto, contrata o ilustrador. Depois que o texto passa por um revisor que vai corrigir, e um ilustrador já fez as ilustrações, vai para uma outra pessoa, pode ser chamado diretor de arte ou diagramador, que vai montar texto com imagem. Ele vai definir a cor das páginas, vai definir o tamanho da letra e faz essa página no computador. Quando essa página está feita no computador, ela vai para a gráfica, para uma grande máquina chamada prensa, que foi inventada por um sujeitão, chamado Gutenberg, lá pelos idos de 1400. Claro que de 1400 para cá a máquina mudou muito, né? Hoje as máquinas são digitais. Então, mas foi ele que inventou a prensa, que nos possibilitou de ter um livro impresso, né? Página do computador, entra na máquina, papel branco e a máquina vai tirando páginas. Recorta, costura, ou cola, ou grampo, capa, uma contracapa, coloca dentro de caixa, transportadora. Esse livro viaja até chegar onde? Nas bibliotecas. Nas bibliotecas, nas livrarias, na minha casa. E aí eu abro o livro e leio. E quando eu abro o livro e leio, o que acontece? O que acontece quando a gente lê um livro? Imagina? Hã? Imagina? Imagina. O que mais acontece quando a gente abre um livro de história? Fica feliz. Hã? Fica feliz. Pois então, hoje, a minha função, a minha missão aqui é fazer vocês felizes com as histórias do meu livro. E essa história começa assim. Bem distante do olhar do índio e do branco, além dos sítios que as pernas podem alcançar, existe um lugar mágico, onde não há perigos, apenas fartura e paz. Quem consegue encontrá-lo, encontra também a felicidade eterna. O lugar é banhado por rios de águas mansas que correm entre seixos brancos. As frutas brotam dos galhos sem esforço, já nascem maduras, prontas para comer. Luminoso, acolhedor, fica bem pertinho do céu, nas terras altas, lá onde o chão vive enfeitado com as flores amarelas e roxas dos ipês. Todos cobiçam essa terra bem-aventurada. Lá vivem o lobo guará do pelo dourado
e a gralha azul. O capim gordura cresce e brotam pitangas vermelhas. Os urus e as maracanãs passeiam entre os pinheiros. Também é nesse lugar de pujança que vão morar as almas dos guerreiros e dos pajés. Poucos, no entanto, conseguem encontrá-la. Os índios contam para o homem branco as histórias desse lugar encantado e até indicam o caminho. Mas o aventureiro, interessado no ouro e na prata que brota da terra e no diamante escondido no leito do rio, esse não consegue chegar porque ela se esconde dos predadores. E o conquistador, ávido apenas por tesouros, se perde no sertão. Essa terra desejada só se deixa ver por quem não tem cobiça. Só se deixa habitar por quem a respeita e a admira. Ela é o Pai-Querer, o paraíso dos Caigangue. E embora ninguém suspeite da sua presença tão próxima, a roda de história se forma ali, ao lado. E nas noites de lua clara, as vozes entoam numa canção que canta assim: Atiê, nada correr, naia taba, se vai querer, céu de estrela, chão de ver, meu vai querer, meu tesouro mais formoso é o vai querer, todos querem sua porção de vai querer, vai querer, sonho em campos, são e luz, vai querer, terra, água, fogo e ar, meu vai querer, é paraíso, vai querer, sonho em campos, sonho em luz, vai querer, terra, água, fogo e ar, meu vai querer, é paraíso, vai querer. Cada voz traz no peito uma saudade danada do Pai Querer. Enquanto isso, o Ian, o xamã, inspira mentes e corações com as suas histórias. E ele sempre começa dizendo: no início do mundo, num tempo que se perdeu no tempo, só havia uma fogueira por toda a terra conhecida pelos Caigangues. Luz, calor, somente aquela vinda do sol. Quando o astro-rei desaparecia nas águas do grande rio Paraná, a terra mergulhava numa treva gelada. Os alimentos eram comidos crus ou secos ao sol, e à noite não havia fonte de calor para se aquecer. Os Caigangues sabiam que a única fogueira conhecida por toda aquela terra pertencia a uma só pessoa: Minarã. Mas Minarã era um índio egoísta, não dividia o fogo com ninguém. Ele o mantinha bem guardado na sua fogueira, sob os olhares atentos da sua filha, Yaravi. Yaravi era a guardiã do fogo. Certo dia, um jovem Caigangue chamado Fietó decidiu trazer o fogo para o seu povo. Tinha um plano: transformaria-se numa Xaxó, uma gralha branca, e voaria até a terra de Minarã.
No dia combinado para a partida, todo o povo da aldeia se reuniu para ver o voo de Fietó, que num passe de mágica transformou-se naquela ave e ó, alçou o voo. E as pessoas diziam: coragem, meu amigo! Bate lá, meu amor. Traga o fogo para nós, viu, menino? E Fietó voou, 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 por muitas e muitas luas, até chegar na terra de Minarã. Chegando lá, viu Yaravi se banhando nas águas e começou a encenação. Tibum mergulhou corpo e asas nas águas escuras e começou a fazer de conta que estava se afogando. Crá, 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 Yaravi agiu como ele esperava, recolheu a gralha encharcada. Pobrezinha, veja toda molhada. Levou para casa e colocou-a para secar junto ao fogo. Dali, Fietó pôde ver o fogo crepitar. Era um espetáculo fascinante. As chamas lançavam fagulhas brilhantes diante dos olhos esgazeados de Fietó, que não cansava de exclamar: fogo! Veja, fogo! Nesse momento, voltou Minarã da caça, viu aquela gralha fuçar o fogo com o bico e foi logo dizendo: Epa-tipó. Parece filhote de pássaro, não. Parece que quer me roubar o fogo. Enxuto, aquecido, Fietó pegou um tição com o bico, aproveitou uma brechinha aberta da janela e ó, saiu voando. Carregava o fogo para os seus amigos caigangues. Era um fogo pititico, pequenininho de tudo, mas o suficiente para oferecer a eles luz e calor. Quando Minarã percebeu que Fietó fugia com um tiquinho do fogo, partiu atrás dele, unido com um pedaço de pau e dizia: ah, seu catipó, catipó, que volta aqui, sagrada espercalhona! Se tiver que esmorrar o fogo, não é nada, é nada. Fietó escondeu-se numa toca e Minarã ficou lá, munido com um porrete, golpeando o interior da toca, golpeando, e só parou quando a ponta do porrete ficou manchada de sangue. Voltou para casa satisfeito, imaginando que a gralha estivesse morta. Mal sabia ele que aquela tinha sido uma artimanha de Fietó, que esmurrou o próprio bico, sujou com seu sangue a ponta do porrete e fez-se passar por morto. Recuperado, Fietó reavivou a brasa, quase extinta. E com ela, pôs fogo no galho de pinheiro. Tornou a voar com o galho no bico. Mas o galho era pesado demais para um pássaro tão pequeno e o vento forte se encarregou de aumentar as chamas. E então Fietó não aguentou e teve que pousar no campo, que logo se acendeu. As fagulhas espalharam-se rapidamente pela mata dentro, atingindo até as florestas mais distantes. E num instante, tudo estava sendo consumido pelo fogo. E olha, foi assim durante muito tempo. Veio a noite, o dia, outra noite, outro dia, e tudo continuava claro como o dia. De toda parte, vinham índios atraídos por aquele espetáculo. Nunca tinham visto nada igual. Voltaram para suas casas, carregando tochas acesas, e com elas acenderam as suas fogueiras, que mantiveram acesas dia e noite. Aquela velha índia caigangue chegou para Fietó e disse: Fietó, nunca esqueceremos o que fez por nós. Arriscou a própria vida para nos salvar. Por isso, as suas histórias serão contadas aos nossos filhos e aos nossos netos, que por sua vez contarão aos seus filhos e aos seus netos. E assim, a sua história, Fietó, permanecerá para sempre na memória e no coração do povo caigano. E tudo isso aconteceu porque Fietó foi corajoso e trouxe
fogo pro seu povo. Vai querer céu de estrela, chão de pé, meu pai querer, meu tesouro mais formoso é o Vai querer. todos querem sua porção de Vai querer. vai querer, sonho em campo, sol e luz no Vai querer. terra, água, fogo e ar, meu Vai querer. vai querer comigo, Vai querer. é um paraíso. Vai querer. Então, muito bem. Vamos ver uma próxima história. Agora vocês vão ficar conhecendo esse livro, Florista e a Gata, texto Cláudio Zato, ilustrações de Thaisa Borges, da editora Biruta. Diz uma coisa pra mim, gente. Vocês sabem o que é uma onomatopeia? Não? Então vocês vão ficar sabendo. Como faz o relógio das histórias em quadrinho? Exatamente. Essa palavrinha, tique, taque, é uma onomatopeia. A onomatopeia é a escrita do som. E aí a gente pode traduzir com a boca. E sonoplastia, vocês sabem o que é? Bem simples. Sonoplastia são todos os efeitos sonoros que a gente tem numa peça de teatro, cinema, novela, filmes, enfim. São os sons. Uma onomatopeia pode criar uma sonoplastia. Então vocês vão fazer a sonoplastia para a minha leitura, fazendo a onomatopeia do relógio. Porém, nós vamos fazer um relógio ritmado, gente. Nosso relógio vai ser assim, ó, nesse ritmo. Não acelera, nem retarda. Fiz de conta que é um relógio de corda que bate numa casa mal assombrada, ai, ai, abandonada, vazia e que soa assim. É sussurrado. Gesto para parar. Muito bem. Agora, com a onomatopeia tic-tac, vocês vão fazer a sonoplastia do Florista e a Gata, que é dedicado às crianças, aos gatos e aos que sonham com transformações. Tic-tac, 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 tic-tac. Fazia o relógio de parede. Tic-tac, tic-tac. Respondia o relógio da cozinha. Tic-tac, tic-tac. No escritório. Tic-tac, Na sala. A casa era toda. tic-tac, tic-tac, tic-tac. A casa era o próprio tempo. Olhei para o relógio na mesinha da cabeceira. 3 horas da manhã. Lá! Lambi a minha patinha, esfreguei o meu rosto e tentei dormir outra vez. Ai, eu precisava dormir. A cama estava quentinha, macia. Deitei e rolei com as patinhas para o ar enquanto ouvia aquele... Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dando uma soneira gostosa. Tic-tac, Acho que adormeci outra vez. tic-tac. Depois de um tempo, fui levantar como levantava todos os dias. Ou seja, jogando as cobertas para o lado, dando uma espreguiçada gostosa e ai, ai, ai. Dei logo bom dia, sol. Ué, cadê o sol? O sol não apareceu hoje? Acho que ele resolveu dormir mais um pouco também. Que engraçado, pensei. Não estou embaixo das cobertas, mas em cima delas. Mesmo assim está tão quentinho. Como pode ser, se ainda é inverno? Quer dizer, já é primavera, mas uma primavera fria, úmida e ainda sem flores.
Espreguicei outra vez e esfreguei os olhos. Eita. Que coisa macia é essa que toca meus olhos? Espreguicei mais uma vez e senti meu corpo diferente. Tentei falar bom dia, dia, mas tudo que saiu foi... miau. Miau. Será que estou de brincadeira comigo mesma? Que coisa mais estranha! O que está acontecendo comigo? Passei a mão pelo meu corpo. Mão? Espera aí. Eu não tenho mão, mas tenho um rabo. Um rabo! Oh, não! Meu corpo está coberto de pelos. Eu virei um gato. Um gato. Oh, não! Miau. Miau. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo ecoava no meu quarto. No silêncio, o barulho do tempo falava mais alto. Tentei novamente, bom dia, dia, mas só em pensamento. Espiei através das persianas. Estava escuro. Olhei para o relógio. 3 horas da manhã e mais alguns poucos 7 minutos. Então eu não dormi até o outro dia? Xiii, que confusão! Procurei abrir as persianas. Impossível, eu não conseguia abrir as persianas. Claro, eu era um gato. Vamos começar a colocar ordem nesta bagunça. Em primeiro lugar, gata. Como isso pode ter acontecido? Apesar dessa esquisitice, eu me sentia tão bem na pele de um gato. Subi na mesinha da cabeceira e com uma das patinhas afastei as lâminas da persiana. Olhei para fora, a janela estava aberta. Agora era só dar um pulinho e estaria livre na rua. Minha mãe sempre dizia que eu não devia sair sozinha à noite. Mas dentro de mim surgia um instinto maior que o meu controle e saltei pela janela. Uau! Que sensação gostosa! Meu corpo se esticava no ar. Minhas patas esticadas se preparavam para um pouso na grama macia e amorteciam o meu pulo. O pulo do gato. Muito bem! Agora eu podia dizer com toda a convicção que gatos sempre caem em pé. Vamos aproveitar esta vidinha de gato e dar uma voltinha por aí, pensei. Miau, miau, miau. E acabou. Obrigada. A história continua. A história continua. E para saber como continua essa história dessa menina que acorda às 3 horas da manhã transformada em gato, o que a gente precisa fazer? Ler. Vem aqui na biblioteca, pega o livro, lê com as prof na escola, não é? Mas enquanto vocês não leem o livro e sabem como continua essa história, eu vou sugerir dar uma ideia para vocês. Vocês podem se reunir, né, em grupo e criar a continuação para essa história. Né? Continuar a história de uma menina que acorda às 3 horas da manhã transformada em gato. O que poderá acontecer com ela? Ó, tarefa para os futuros escritores. E ó, gente, contar para vocês, viu? Eu escrevi essa história onde uma menina se transforma em gata. Mas eu conheço um autor que... Um pouquinho para lá, não fez isso, não vou tropeçar nas suas pernas. Conheço um autor que escreveu um livro onde o seu personagem, que é um homem, acorda de manhã transformado em... barata. Exatamente. O nome do livro, A Metamorfose. O seu autor, Kafka. Tem aqui na biblioteca. Mas esse vocês deixam para ler daqui a um tempo. Por enquanto, vocês ficam como flores. Tá bem? O que vocês veem aqui? Uma menina voando. Menina nadando? Não. Ah, um menino voando. Ele está onde? No No céu. Espaço sideral. Tem mais alguma coisa que chama atenção aqui? Segundo Livro. livro. Quando vocês veem uma ilustração, uma capa de livro com esse tipo de ilustração,
O que vem à mente de vocês? O que vocês imaginam que pode contar essa história? Um astronauta. A história de um astronauta, muito bem. Que mais? Uma pessoa que foi em órbita e não voltou. Aventura. Uma pessoa que entrou em órbita e não voltou? Aventura. Aventuras? Aham, ele já relacionou voar com aventuras. Pois bem, não deixa de ser uma aventura. A ilustração da capa de um livro sempre diz um pouquinho do seu conteúdo. Pedro, o personagem, está com seu pai no terraço de casa, vendo as estrelas. Enquanto seu pai conta as histórias sobre as estrelas, ele lembra de coisas que aconteceu na vida dele. E uma das lembranças do Pedro é essa que nós vamos conhecer agora. Minha avó, meu brinquedo de estimação, minha inspiração. Minha avó é a pessoa mais divertida que eu conheço. Quando eu ainda cabia embaixo da mesa, ela brincava comigo de falar frases difíceis. Um dia, ela teve pneumonia. Foi parar no hospital. Eu tive varicela e fiquei em casa, parecendo um cachorro sarnento. Eu rezava para que minha avó melhorasse logo. E para ela não ficar triste, eu escrevia muitos bilhetes. Ela ficou boa logo, voltou para casa. Foi aí que ela me ensinou a brincadeira de falar frases bem rápido. Lembro até hoje, uma delas era assim. Agora, crianças, vocês fazem de conta que eu sou a avó do Pedro e eu faço de conta que vocês são Pedro. E vocês repetem tudo que eu falar. Combinado? Sim. Preparem-se. Era uma velha. Furunfunfélia. De maracuntélia. Junto com a moça. Furunfunfosca. Maracutosca. Foram na roça. Furunfunfossa de maracuntossa. O marido da velha. Furunfunfélia de maracuntélia. Vai na polícia. Furunfunfício de maracuntícia. Diz que a velha e a moça. Furunfunfosca de maracuntosca. Mataram um coelho. Furunfunfélio. De maracuntelho. Veio um soldado. Furunfunfado. De maracuntado. Entendeu a velha? Furunfunfélio de maracuntélia. E a outra moça? Furunfunfosca de maracuntosca. E acabou a história. Furunfunfória? História furunfunfória de maracuntória. Muito bem. Naquela mesma noite lá de trás, depois da estrela cadente, no terraço lá de casa. Pedro, está dormindo? A voz do meu pai me trouxe de volda da Via Láctea. O Cruzeiro do Sul continuava a espiar meus pensamentos. E meus pensamentos trouxeram lembranças do meu tio, da minha mãe, do meu irmãozinho, do meu avô, da minha avó. Me lembrei da família inteira. Da minha avó divertida, da minha mãe que vive correndo para lá e para cá, do amigão que é meu pai, do meu avô, fazedor de brinquedos, do meu irmãozinho que faz... E da minha tia que faz quando conta suas histórias assombradas. Cruzeiro do Sul, minha família, o meu cruzeiro. Meu pai é o norte, meu rumo, meu caminho de ida. Minha mãe, o sul, cantinho quente e luminoso. Meu avô, o leste, onde tudo começou, como o sol acordando para iniciar um novo dia. Minha avó, o sossego e aconchego do oeste, como o silêncio do pôr do sol. E eu? Talvez eu seja uma estrela pequenina, nem no meio do Cruzeiro do Sul. Acho que acabei de inventar outra constelação. O meu norte estava em silêncio perto de mim. Senti um carinho muito grande pelo meu pai. Dei um abraço forte nele e falei: pai, eu não quero que você morra. Fica tranquilo, meu filho.
Não vou morrer por enquanto. Assim espero. Acho que ainda falta muito para ela vir me buscar. Tá bom. Ela quem, pai? A comadre morte. Pedro, vou contar um segredo para você. A morte é a coisa mais certa que Deus nos reservou. Quando nos deu a vida, a morte veio junto. Um dia, tudo morre. Homens, plantas, animais. Deita a cabeça aqui. Vou lhe contar a história da comadre morte. E ele uma vez um sujeitinho que tinha muito medo de morrer, não sabe? Então ele resolveu fazer um trato com a morte. Chegou na casa da morte e falou assim, ó, não quer morrer não. A morte olhou pra cara dele e falou, ô meu filho, isso não existe. Mas já que você teve coragem de vir aqui me fazer essa proposta absurda, vou te dar um presente. Vou te contar. Dia, hora, minuto, segundo exato da sua morte. Quer saber? Pois quero, disse ele. E voltou para casa sabendo o dia, hora, minuto e segundo exato da morte. Tempo passou. O sujeito cresceu, casou, teve filho, teve neto, professor inglês, tal dia chegou. Mas o sujeitinho, que não queria acompanhar a morte de jeito nenhum, resolveu enganá-la. Fantasiou-se de velho, assim, bem velho, e foi para uma festa fantasia na casa de um amigo. Olha, minuto e segundo exato, estava lá de Itapuja batendo na porta do cara. Pô, pô, pô. E a mulher do cara, que não sabia de nada do trato dos dois, foi lá abrindo a porta toda sorridente. Boa noite! Ai, tinha porta na cara da morte. Disse que não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver com o trato deles, que o marido tinha ido para uma festa. Aí a morte pensou, danadinho, né? Tá querendo me enganar? Pois eu vou atrás dele nessa festa. E lá foi a morte para a festa. Chegando lá, procura daqui, procura de lá, e nada de encontrar o cara que ela veio buscar. Aí então, que a dona Morte viu um sujeitinho, um velho, assim, bem velho, escondido atrás de uma porta, e pensou, buena, já que eu não encontrei o homem que eu vim buscar, eu vou levar esse velho, assim eu não perco a viagem. E foi assim que o cara não se livrou da morte, por mais disfarçado que estivesse. E naquela noite, eu deitei no colo do meu pai, e ele me contou sobre a vida e sobre a morte. Esse é o segredo, Pedro. Tudo no mundo nasce, cresce e morre. Agora fique tranquilo. Veja as estrelas, elas também morrem. Um dia viram pó. Somos todos pó de estrela. Viemos do espaço e para lá vamos voltar. Veja, meu filho, outra estrela cadente. Faça um pedido que o coração dá um jeito de realizar. E no meu coração surgiu um desejo forte que acabou se realizando. Meu pai me abraçou junto ao peito e ali eu fui ficando, até adormecer. Vamos lá para o último livro, a última história. O que está escrito? Então, Mitologia dos Quatro Elementos, de Cléo Busato, ilustrações do Igor Santos, como você chama? Cauã? O Cauã vai me ajudar a ler essa história, uma história desse livro, que chama-se Uirapuru. Cauã lê bem alto, para todos os coleguinhas ouvirem. No tempo em que o mundo estava se formando, tudo podia acontecer, inclusive as pessoas virarem pássaros e voarem. Nessa época existia um jovem cacique que era amado por duas moças. Elas gostavam tanto do rapaz que faziam de tudo para estar ao seu lado. Ao vê-lo, seus olhos brilhavam e as duas se tornavam as mais adoráveis criaturas da aldeia.
Nas noites de lua e dança, elas penteavam os longos cabelos negros, pintavam o corpo e dançavam para o cacique, sob a magia da lua e o olhar curioso de Tupã. As duas eram belas, amorosas, e o coração do guerreiro não sabia qual escolher. Por fim, teve uma ideia. Disse que se casaria com aquela que tivesse a melhor pontaria. Um minúsculo alvo foi pintado no tronco de uma árvore e tingido com a cor do urucum. No dia que antecedeu a prova, as moças escolheram o melhor arco, a melhor flecha e sumiram na mata, certamente para preparar o corpo e o espírito. Por fim, chegou o momento esperado. O dia amanheceu frio, frio, frio no sul do Brasil, mas um sol aquecia a terra e todos que nele habitavam. A cerimônia havia começado. Da mata, as índias podiam ouvir cada canto, cada voz, cada sopro tocado na flauta, cada ritmo marcado pelos pés. Cada uma no seu canto pediu a benção a Tupã e dirigiram-se para o local da prova. Ao vê-las, o cacique deu sinal para que a primeira delas iniciasse a prova. Esta moça chamava-se Oribici e amava tanto o jovem guerreiro, amava tanto, 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 que a possibilidade de errar o alvo fez as suas mãos tremerem e a sua flecha, tantas vezes certeira, fez um caminho torto, desajeitado, indo parar a alguns milímetros do alvo. A segunda índia apanhou o ar, mirou a flecha, inspirou e soltou o ar e a corda retesada. A flecha fez um caminho certeiro e foi parar exatamente no centro do minúsculo alvo iluminado pela luz do sol. Não havia o que questionar, Oribici foi vencida. O amor a atraiu, fazendo tremer as suas mãos fortes. E então, tomada por um impulso de tristeza e dor, Oribici deixou a aldeia e saiu correndo sem rumo. Deixava atrás de si um rio de lágrimas doces e sentidas. Vencida pelo cansaço da corrida sem rumo e com o peito doído de tanto chorar, Oribici caiu no chão e as lágrimas que ainda rolavam nos seus olhos negros formaram um lago à sua volta. Ali, Oribici passou o resto do dia, ora clamando o amor perdido, ora maldizendo as suas mãos. Tudo que ela queria era ser transformada um passarinho para poder voar até a aldeia, ficar junto do amado e não ser reconhecida por ele. Tupã atendeu às súplicas da jovem e transformou Oribici num pássaro esplendoroso, o corpo coberto com uma plumagem verde e uma longa cauda vermelha. Nessa nova forma de vida, Oribici voou até a aldeia e dali pôde assistir à cerimônia de casamento. Mas isso machucou ainda mais o seu pequenino coração de pássaro. E então, não resistindo à dor, Oribici voou. Voou, voou, até o outro extremo do país. Mas nem o cansaço da longa viagem que a levou até a Amazônia acalmou a sua dor. Tupã, convido pelo amor sincero da pequena índia pássaro, devo de presente um canto que não há outro igual. Oribici passou a ser chamada de Uirapuru, o pássaro que não é pássaro. Quando Irapuru canta, todos os pássaros se calam para ouvir. Todos os pássaros se calam para ouvir os lamentos de Oribici.
Quem tiver a possibilidade, a felicidade de ouvir o seu cantar, será dotado de uma sorte que não tem igual. Irapuru, Irapuru, celesteiro cantador do meu sertão. Irapuru, Irapuru, ele canta as mágoas do meu coração. A mata inteira fica muda ao seu cantar. Tudo se cala para ouvir sua canção, que vai ao céu numa sentida melodia, vai a Deus na forma triste de oração. Uirapuru, Uirapuru, celesteiro cantador do meu sertão. Uirapuru, Uirapuru, ele canta as mágoas do meu coração. Obrigada, crianças. Essas foram as histórias que eu preparei para contar para vocês. Obrigada. Ali na frente vocês vão receber um programa para lembrar depois das histórias. E leiam. Leiam muito, abram os livros. Cada história que a gente lê é uma vida nova que se apresenta. E aí, de história em história, a gente vai se construindo, vai escolhendo aquilo que é melhor para nós, não é? Obrigada, gente. Até a próxima.